Olá, Cris. Olá, amigos e ouvintes da Noroeste FM. Bem, o Brasil está prestes a atingir a marca de 90 mil mortos e mais de 3 milhões de contaminados pela pandemia do Covid-19. Isso são números oficiais, porque se considerarmos a subnotificação, a quantidade de mortos e de contaminados deve ser muito maior. Esses números representam uma verdadeira catástrofe social. Só mesmo uma guerra mata tanta gente assim em tão pouco tempo. Mas essa, porém, não é uma guerra comum. Não é uma guerra convencional em que dois exércitos lutam, um para aniquilar o outro. O que estamos enfrentando no Brasil é uma guerra do Estado brasileiro e da classe dominante brasileira contra o nosso povo. É uma guerra em que a arma utilizada pelo Estado e pela classe dominante para matar e quebrar a moral do nosso povo é não fazer nada e deixar nosso povo morrer de fome pela Covid-19 ou pela desesperança. Pode parecer absurdo, mas do ponto de vista das classes dominantes, essa política de não tomar medidas que preservem a saúde e a vida do nosso povo tem uma razão. O que eles querem, enquanto a atenção do povo está voltada em sobreviver a essa pandemia, é fazer aquilo que o Ricardo Salles, o nefasto ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, disse naquela reunião em 22 de abril cheia de palavrões: fazer passar a boiada. Ou seja, usar a pandemia para, no Congresso Nacional, serem aprovadas mais reformas de caráter neoliberal que deixem os ricos cada vez mais ricos. Bolsonaro e Paulo Guedes querem fazer avançar o projeto de carteira verde-amarela, por exemplo. Por esse projeto, os trabalhadores não teriam recolhimento de INSS, ou seja, não seriam segurados da Previdência e não teriam cobertura em caso de acidente e doença, e nem conseguiriam se aposentar. Tudo isso para fazer os trabalhadores terem de contratar um regime de previdência privada. E quem ganha com esse sistema de previdência privada é o capital financeiro e os banqueiros. E para piorar, essa carteira verde e amarela ainda propõe pagar o salário por hora e não mais por mês. Outra proposta desse governo para fazer passar a boiada, como eles dizem, é a da reforma tributária. Nós sabemos que aqui no Brasil quem paga proporcionalmente mais impostos são as camadas mais pobres da população. Isso porque a estrutura tributária incide mais sobre os produtos de consumo da cesta básica. O nome que os economistas dão para isso é uma carga tributária regressiva, ou seja, quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos. No Brasil, por exemplo, lucros e dividendos são isentos de pagamento de impostos. Ricos não pagam IPVA de seus jatinhos, helicópteros e iates, por exemplo. E é assim que os ricos continuam cada vez mais ricos. Pois bem, a proposta de reforma tributária do Paulo Guedes é, por exemplo, cobrar uma alíquota única de imposto de renda de 20%. Ela parece justa, mas na verdade quem ganha menos pagaria mais e quem ganha mais paga menos. Não muda nada com essa reforma tributária. A proposta também incluiria a unificação de impostos em torno de um único imposto chamado de contribuição sobre bens e serviços. Por essa proposta, enquanto os bancos pagariam quase 6% de alíquota desse imposto, as demais atividades econômicas pagariam 12%. Agora vamos entender uma coisa. A gente fica mesmo revoltado com essas injustiças e o tratamento desigual que o Estado e seus governos dá aos desiguais. Mas como temos dito sempre aqui, num país onde imperam relações capitalistas de produção, o poder econômico através do poder do Estado faz com que a sociedade inteira funcione para um só objetivo: garantir a acumulação de capital em quantidades cada vez maiores nas mãos dos grandes grupos empresariais, principalmente do capital financeiro nacional e estrangeiro. Olhem só o exemplo que eu vou apresentar agora para ilustrar o que eu estou dizendo. Ontem, uma entidade inglesa chamada Oxfam, muito respeitada em todo o mundo, divulgou uma pesquisa que mostra que desde o início da pandemia aqui no Brasil, os 42 bilionários brasileiros viram sua fortuna crescer em 34 bilhões de dólares. É isso mesmo que vocês ouviram. Com a pandemia, esses grandes capitalistas aproveitaram a oportunidade para ficarem mais ricos. E sabem como eles conseguiram isso? Não foi pelo esforço do seu trabalho, por serem mais espertos e mais inteligentes. Foi por usarem o seu poder econômico e a influência que eles têm sobre os estados e os governos
para que políticas sejam aplicadas no sentido de favorecer os seus interesses. Querem um exemplo? O Paulo Guedes, ele entregou há alguns dias por 370 milhões de reais, sem licitação, a um banco que ele ajudou a fundar, chamado BTG Pactual, uma carteira de crédito do Banco do Brasil que vale 3 bilhões de reais. Ou seja, essa carteira de crédito que ele entregou a esse BTG Pactual vale 10 vezes mais do que o BTG Pactual pagou por ela. É assim que os donos do capital continuam acumulando dinheiro. Esses 42 bilionários ficaram mais ricos durante a pandemia, fazendo com que mais da metade da população economicamente ativa do país fique fora do mercado de trabalho. Eles estão conseguindo acumular tanto capital porque aumentaram a exploração dos trabalhadores ao pagarem salários cada vez mais baixos a partir da reforma da CLT, dos direitos trabalhistas. Eles conseguiram isso à custa do fechamento de mais de 716 mil empresas, quase todas empresas pequenas. Eles conseguem isso fazendo com que nosso povo tenha que ficar por horas numa fila da Caixa Econômica, correndo o risco de se contaminar, para receber uma merreca de R$600. É assim que esses caras conseguiram aumentar suas fortunas e acumular mais capital. E ficam mais ricos também sendo cúmplices da morte de milhares de brasileiros e brasileiras pelo comportamento genocida do governo Bolsonaro. Olha, em nosso país, a cada dia que passa, fica cada vez mais incompatível o povo ter ou querer uma vida digna, tendo que existir, conviver com a existência de uma classe dominante, que para continuar acumulando tanto capital, precisa aumenta esse capital na base da miséria e da exploração do povo. Fica cada vez mais incompatível queremos uma vida com direito à saúde, educação, emprego, não é? Tendo de conviver com uma classe dominante que é parasitária, são parasitas. Por isso, ou a gente supera nossas diferenças e se organiza para lutar, para lutar e para fazer o país trabalhar para atender os interesses reais do nosso povo e não da acumulação do capital, ou o futuro que nos espera será sombrio. Acho que é isso, uma boa semana a todos e até a próxima.